chamo a vossa atenção para um seguinte aspecto. Como puderam constatar, cada um de vocês recebeu destes pequenos formulários para colocar uma questão. O objetivo, na altura, não era privar o diálogo, mas em virtude do alongar da hora, nós vamos utilizar para fazer a colocação das questões ao painel, mas também não queria deixar de referir que poderiam entrar no nosso site e têm lá um conjunto de operacionalidades que podem usar, entre as quais colocar questões diretamente ao nosso e-mail, que serão efetivamente respondidas com todo o prazer. Além também de referir que isto é um trabalho de nós para vós, é um trabalho para nós, que nos permite ter uma amostra do tipo de interesses que são aqui manifestados. Então, em primeiro lugar, passaria já às questões, em nome da Maria Aldina Lemos Cabral, que está aqui como o número 1, mas que está aqui presente, é uma pessoa real e concreta, que ela indexa oportunamente esta a seguinte questão. Sobre a imigração, professor, pensa em fazer os nossos cidadãos em relação à fraca representatividade dos imigrantes no Parlamento. São 5 milhões de portugueses. Tem que ser mais alto. Não consegue ouvir? Não. Então, vá. Então, a questão da imigração. O que pensa fazer os nossos cidadãos em relação à fraca representatividade dos imigrantes no Parlamento? São 5 milhões de portugueses que apenas podem eleger 2 ou 3 deputados. Isso desanima. Quer fazer mais, ouvir mais perguntas ou quer uma ou não? Então vamos fazer respostas rápidas, porque eu sei que há até mais pessoas na sala que querem também dar alguns testemunhos de intervenções. Os números do Ministério dos Negócios Estrangeiros, recolhidos através dos consulados, oscilam entre cerca de 4 milhões e meio a 5 milhões de portugueses e lusodescendentes na Europa, na África e na América. Naturalmente que há uma grande diferença entre os recém-imigrados nos últimos 10 anos e famílias que já lá estão há 1 ou 2 gerações. Mas uma coisa é certa, ao haver apenas, e essa pergunta faz todo o sentido, ao haver apenas 2 deputados representantes dos portugueses na Europa e 2 deputados dos portugueses do resto do mundo, considerando que o número de votantes nesses círculos, todos juntos, andam à volta de cerca de 80 mil, então significa que num universo que é de 4 milhões, há apenas 1 em 50, de 4 milhões para 80 mil, que têm voz. Isto ainda para mais num mundo em que já não se fala apenas de imigração, mas fala-se de diáspora, porque se trata de presença de portugueses, nossos familiares, nossos conhecidos, que estão no exterior, mas que mantêm os seus laços com Portugal. Durante muitos anos foram importantes as remessas dos imigrantes para equilibrar a nossa balança de transações. Hoje continua a haver esse peso, embora não tão grande, mas eles estão claramente representados. O que é que nós vamos fazer para ser concretos? Curiosamente, nós usamos uma arma dos fracos que são, do ponto de vista da comunicação, que são as redes sociais. Não temos a televisão, não temos os médios, mas temos uma forte presença nas redes sociais e estão aqui na sala várias das pessoas que alimentam essas redes sociais. E, por exemplo, criámos qualquer coisa como 15 páginas de portugueses na diáspora, desde os sítios mais previsíveis, como os portugueses em Paris, Paris com nós cidadãos, ou Londres, ou New York, até aos sítios mais imprevisíveis, como Moscou, Califórnia, ou por outras razões, Moçambique. E é dessas comunidades que nos estão a apoiar lá fora que tem vindo uma pressão para que nós façamos o seguinte, para que iniciemos uma campanha
para o recenseamento dos portugueses na diáspora. Porque não basta apenas dizer que devem ter uma representação maior. É preciso que eles se mexam, como foi já aqui dito, lutem pelos seus interesses. E, portanto, nós não vamos apenas fazer um apelo vazio, aumentem, como é de legítimo, o número de representantes dos portugueses no estrangeiro. Vamos também fazer um apelo. Mas vocês, que estão lá fora, que estão na diáspora, mexam-se, recenseiem-se e então sim temos uma base forte para exigir o aumento do número de representantes. E, portanto, em termos muito concretos, já foi referido aqui o nosso site, eu pedia a todos os presentes que se interessarem por apoiar, por acarinhar a nossa ideia, que enviassem informações para o site sobre amigos, parentes, conhecidos vossos que estão no exterior e que poderiam acarinhar esta ideia de aumentar o recenseamento, porque realmente as pessoas têm que se recensear nos consulados. Não é fácil, os consulados às vezes estão a muitas centenas de quilómetros dos locais de residência, outro problema muito mal resolvido. Todos os meses surgem notícias desagradáveis como é que esses consulados tratam os nossos compatriotas no estrangeiro. Também temos que denunciar isso, mas o que eu vos peço é que, em termos muito práticos, mandem, é para isso que existem as redes sociais, é para isso que existe o nosso e-mail, que é simplesmente informação, @noscidadãos.pt, ou indo ao site noscidadãos.pt, rapidamente chega também ao mail, como é natural, ou usando os nossos 200 páginas do Facebook, aliás, não sei mais, vão ser pelo menos 350, conselhos mais comunidades, lá chegaremos, estamos a crescer todos os dias, todas as semanas, para ser mais exato, nem todos os dias há novas páginas. E então, para ser concreto, Dina, obrigado por essa pergunta, porque é uma preocupação nossa e tem toda a legitimidade. Mas, um direito tem um dever. Direito a ter mais representação, certíssimo. Dever de nos mexermos por cidadania e pedirmos mais recenseamento. Tenho ainda uma dúvida. Então, os portugueses que estão licenciados cá têm que se licenciar no consulado, lá? Isso tem a ver com prazos, não é? Passado um certo prazo de residência fora de Portugal, sim, tem que se recensear lá. E depois é casuístico, tem que se ver o prazo que passa. E por isso é que muitas pessoas que, infelizmente, têm que emigrar, descuram os seus deveres cívicos, passam 3, 4 anos e deveriam, se fossem recensear lá, poderiam votar lá, mas não podem votar em Portugal. Portanto, é uma campanha que temos que fazer, mas sim, mas convém esclarecer esse ponto concreto. Obrigada. Em nome de Antonieta Guerreiro, endereçado ao João Gil Pereira, qual é o exemplo do projeto do slide Vila Casa da Dona? Realizando a pergunta, um dos pontos fundamentais desta questão. Vamos levantar que é melhor, é mais óbvio. Um dos pontos fundamentais da questão da banca social ou banca de resgate é o fator da proximidade. Portanto, todas estas iniciativas têm que nascer de entidades próximas dos cidadãos. E neste sentido começou-se a fazer um projeto em finais de 2013 para se constituir exatamente uma entidade financeira de resgate de famílias, micro e pequenas empresas, não só em Vila Real de Santo António, mas Vila Real de Santo António, Castro Marinho, Alcotim, e no início do projeto até estava a Ayamonte. O projeto neste momento está na fase já de carregamento de encargos, portanto o objetivo do projeto é exatamente este resgate sob o modelo social, e para isso nós trouxemos um conjunto de parceiros sociais por toda a Europa, desde franceses, italianos, representantes europeus, para se desenvolver uma proposta, depois especificamente tem 3 eixos, que é a consolidação negociada, controle de riscos futuros e uma relação de proximidade para as famílias dos 3 concelhos que acabei de mencionar, Castro Marinho, Vila Santo António e Alcotim. Agora, tudo isto é replicável e está a ser replicável, e eu posso dizer que a receptividade destas ideias de alterarmos a ótica, de olharmos em termos macros ou passarmos a olhar em termos micros, graças a Deus, ao fim de 4 anos de erros sobre erros, começa a haver alguma receptividade
nas misericórdias, nas câmaras municipais, em desenvolver de facto estas soluções. Infelizmente, já queimámos muitos recursos desde o início do resgate. Para dizer o quê? Sim. Isto é feito com o apoio das câmaras municipais, certo? Isto é feito é feito neste momento com o apoio da União Europeia. Ou seja, foi feito com o apoio da União Europeia e neste momento há um caderno de encargos para fazer a concessão desse desenvolvimento ao nível dessa localidade. Portanto, foi conseguir o financiamento da União Europeia e depois há que fazer a concessão de quem é que vai fazer o desenvolvimento desse projeto. Sendo, obviamente estamos aqui mais em casa, Banca de Resgate e Banca Social em Portugal são uma entidade que tem estado a falar. Agora começam a aparecer outras entidades que foram, no fundo, evangelizadas por uma batalha que já vem bastante longa, como disse. Agora sim, os apoios, um pequeno apoio inicial através das câmaras, mas estamos a falar sempre de câmaras que são relativamente pequenas e também elas com problemas gravíssimos sobre o endividamento, nomeadamente ao nível federal secundário. Como? É das mais endividadas. Como? Sim, exatamente. Mas é assim, uma das coisas que nós estamos aqui a falar é, nós temos um modelo de endividamento que está ao nível das famílias, e vimos números, está ao nível das empresas, está ao nível das autarquias. E quando temos a falar sobre viver acima das possibilidades, aquilo que acontece é que a maior parte dessas câmaras, eu não estou a ilibar algumas câmaras de erros crassos, mas a verdade é que foram feitos investimentos a preços de topo de especulação imobiliária. Isso significa o quê? Que eu era presidente de câmara, estou a falar especulador, há 10 anos atrás, e aquilo que eu gastava para construir as minhas infraestruturas ou equipamentos era substancialmente mais elevado do que aquilo que eu gastaria hoje. Os preços estavam aquecidos, como se costuma dizer, na gíria económica. A dívida foi contraída nesses montantes, porque havia muito dinheiro a ser injetado em todos estes agregados. Neste momento, se não tivermos em atenção este plano de resgate dos piratas da Somália, como costumo dizer, que tem que ser muito bem equilibrado, porque também não podemos, de uma determinada forma, dizer ok, não se paga, estamos a falar sempre de equilíbrios da própria sociedade ocidental, estamos a falar, de facto, de repor alguma justiça e equidade dentro destes modelos. Quando dizemos que temos que fazer tudo para pagar as nossas dívidas, certo? Mas dentro do tudo temos que entender que grande parte dessas dívidas são criadas por dinheiro meramente especulativo. Ainda estava ao jantar a explicar isso. Se eu sou um banco, quando estou a emprestar dinheiro à senhora Maria, estou a criar um crédito do lado do ativo e estou a criar um depósito, a senhora Maria não tinha lá um depósito, para pôr no nome da senhora Maria. E, portanto, eu criei esse dinheiro, desde que tenha depois as reservas fracionárias, um montante de capital. E, portanto, as próprias câmaras, as próprias famílias, as empresas, no fundo, aquilo que eu digo quando falo desta questão do resgate pelas bases, é de quebrar ciclos viciosos, que no limite, como estava a dizer o Sr. Juiz, basicamente nós estamos a caminhar a passos largos para bater contra uma parede. Pronto, depois dá-nos uma ilusão, muitas vezes, que não está lá essa parede, e não é uma questão de ser pessimista. É uma questão de realidade, é uma questão de só olhar para os números. Mas tem que se multiplicar, e pegando também nas palavras do professor Carlos Henriques, quando nós estamos a falar dos vários núcleos que estão a ser criados, cidadãos interessados em desenvolver soluções, as soluções vão ter que nascer muito mais da terra para os céus do que dos céus para a terra. Se nós olharmos para as políticas que são criadas hoje em dia em Estrasburgo e Bruxelas, são tão longe da realidade, completamente contrárias aos tratados que foram assinados. As pessoas não conhecem a realidade de Alcotim, não conhecem a realidade de Castro Marinho. Sim, sim, agora dar a palavra à cidadã Liliana Moreira com uma pergunta sobre inclusão e a seguir Fidel Correia. Boa noite. Boa noite, eu sou Liliana, venho do Porto, sou professora em Sintra. Vim falar um bocadinho sobre a inclusão e exclusão social, porque tenho um bocado de vivência nessa área. Já dei formação para o IFP, lidei diretamente com os empregados. Tenho o orgulho de dizer que procurei viver numa das piores zonas de Lisboa, porque gosto das galinheiras. Porquê? Porque quero ter contacto com a realidade de pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm dificuldades financeiras, porque uma coisa é nós falarmos e outra coisa é vivermos lá dentro. Ainda ontem tive com um senhor, ex-traficante de droga, que teve preso. Ele foi ele que me ajudou, portanto, a procurar um esquentador. Também já dei formação na questão
no IPL, em Lisboa, onde lidei diretamente com recursos. E o que é que eu verifiquei? O que é que eu acho? A inclusão e a exclusão essencialmente por causa da pobreza, que exclui a maioria das pessoas, é a pobreza. O que é que eu também acho, para além disso, e verifiquei um bocadinho, podem ver um pequeno texto que eu escrevi, que muitos partidos têm passado por aqui, no nosso pequeno Portugal, nunca conseguiram resolver esse problema. Cada vez há mais exclusão social, porque cada vez mais isolam essas pessoas, cada vez há mais idosos sozinhos, não há apoio, não há entidades que consigam resolver essa situação. E, para além disso, a exclusão social também passa pela não formação dessas pessoas a nível de que eles, por exemplo, eram jardineiros, vamos supor. Então julgam que têm que ser jardineiros toda a vida, não é? Então não se adaptam a novas realidades. Eu posso ser jardineira hoje, até estava a falar disso no jantar, e porque amanhã não ter outra profissão. Não é? As pessoas estão mentalizadas que vão ser isto e isto é para toda a vida. Pronto. E isto, para além disso, acho que é muito, mas muito importante é apostar na formação. Mas quando eu digo apostar na formação, eu falo na formação, não formação só técnica, mas na formação pessoal. Eu, por exemplo, como professora, cheguei à escola e fiquei com o diretor e disse que queria propor um projeto. Eu sou professora de matemática. Sentir a matemática. Eu tive que dar o nome Sentir a Matemática para ser aceito. E o que é que eu estou a fazer com os meninos? Estou a incutir-lhes a ideia de empreendedorismo. O que é isso? Neste momento, estou-lhes a dizer, vão pesquisar uma pessoa famosa em que começou de nada e conseguiu algo bastante bom. Podemos estar a falar de uma simples pessoa que mora numa favela, que estudou e que teve um curso superior, ou que é um excelente profissional. Pronto. É isto que eu acredito. Por isso, se calhar, estar aqui. Também estou aqui a representar o Porto um bocadinho, não é? O espírito norteiro, em que. E isto chama-se uma meta a longo prazo, não trabalharmos só a longo prazo, não é? Pronto, é isso. A pergunta do Sr. David Pires ao Dr. Gil Pereira, a população bancária. É verdade que o Banco de Portugal é composto por diversos bancos. Diga? Peço desculpa. Não, peço desculpa. Bem, o que eu quero dizer é que assisti às vossas intervenções com duas imagens. A primeira, para mim, falava demasiado do passado. Nós já não temos tempo, já conhecemos o passado, já estamos fartos de falar do passado. O que nós queremos é ter futuro. E para isso precisamos de soluções. E é isto que eu vinha na expectativa de encontrar soluções. Aprecio muito o seu diagnóstico. Não consegui perceber bem a solução. Sobretudo, como é que se faz a solubilidade de famílias e empresas. Gostava muito de perceber o detalhe, porque essa é de certeza uma chave. Mas é preciso saber como é que se faz. E eu não consegui perceber. Gostava de voltar a encontrar um consigo para tentar perceber. Quanto ao Dr. Rui Rangel, falou-nos de vários casos, de vários exemplos, que para mim, de facto, são um exemplo de como é que não se deve viver. Um exemplo negativo de uma relação entre o Estado e a sociedade, o cidadão. Eu posso dizer que uma vez eu comprei um carro na Alemanha, em 1999, cheguei cá e fui pagar o IUC de acordo com aquilo que eu jogava cá. E paguei o IUC em abril. O carro foi nacionalizado em janeiro, tinha sido a primeira matrícula em junho, e só 4 anos depois eu fui sempre pagando o IUC. Vendo uma coima
de 4 anos porque eu tinha pago o IUC fora de prazo. Ora, se na primeira vez que eu fosse pagar o IUC e disseram que eu estava a pagar atrasado, eu nunca mais pagava fora de prazo. E isto nos exemplos não se respeita a ninguém. Quer dizer, isto não devia ser possível. O Estado não paga a ninguém. E não é multado. Nós que pagamos, somos multados e temos que pagar. Não há, ou isto se modifica e começa a haver o respeito do Estado pelo cidadão, ou então o cidadão não se sente no dever de respeitar o Estado. E, portanto, eu até me surpreendo como é que não há mais reações negativas relativamente a tudo isto. Gostava de vos dizer uma coisa. Eu gostava que o vosso discurso fosse mais diferente. Eu sou do partido político. Infelizmente, aquilo que eu assisto cada vez que vejo televisão é incompetência. Os nossos governantes, têm que dizer isto com toda a clareza, são incompetentes, não sabem fazer. E é por isso que chegamos a este Estado com os exemplos que deu ali. Quer dizer, nós estamos num país de atividade, é um país que não tem solução, parece que não tem, eu acho que tem, mas tem que vir medidas rápidas e urgentes para encontrar a solução. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu fui, tal como este senhor está aqui, um dos fundadores da RCET. Eu era vice-presidente e eu era o presidente. E nós conseguimos unificar esta região em 5 anos, ao ideia, já muita gente não se lembra, em que reconvertemos o tecido industrial quase todo. E passámos o desemprego, que era de 20,1% para 10%. Em 5 anos. Quando passou para a Europa, aquele foi ilustre consultor, a Delcoré, muitas empresas. 56 projetos de investimento estrangeiros. Portanto, nós sabemos o que é fazer diferente. Agora, o país é que tem que fazer tudo diferente. E mais, o que é curioso é que isso se fez nessa altura, fez-se uma avaliação e esqueceu-se. Um trabalho extraordinário foi feito, esqueceu-se. Não teve continuidade. Isto não tem lógica. Aquela senhora falou muito bem de uma coisa que é muito clara. Formação empresarial. Se não houver formação empresarial, como é que os empresários pensam bem e corretamente e geram os outros? Se a cabeça não pensa, como é que funciona o sistema? É vital. Mas eu vou dar mais exemplos. Felizmente eu continuo a pensar todos os dias. Vou-vos fazer uma pergunta. Solução. Artesanato. Vou falar nisto. Não sei se alguém está aqui do IFP. O IFP fez um estudo sobre o artesanato português que está publicado em 6 livros que eu tenho a certeza que se calhar nem 100 pessoas deste país o conhecem. Eu estive na Grécia e lembro-me de que o artesanato grego, assente das ânforas que eram apanhadas no fundo do mar, que eram feitas peças certificadas, se vendiam. Eu lembro-me de lá passar umas férias e sem saber como gastei 10 mil escudos na altura. Em coisas que comprei, porque eram bonitas, davam prazer de ter. Portugal tem isso tudo, mas não faz, nem certifica. É preciso qualificar, é preciso certificar e é preciso criar uma economia familiar nessa base. Deixa estar, chega, que podem pensar nela se quiserem, porque eu considero que é determinante. A economia familiar pode ser base de muito este tipo de atividade. Basta olhar para as zonas históricas das cidades, onde estão as ovelhas aqui aos bocados, podia estar uma artesão todos os dias a trabalhar, se calhar até à meia-noite, que estava com prazer, e nós íamos lá ver. E isto ofereçava ao turismo, e isto ofereçava à cultura local. Faziam-se as nossas melhores feiras, não é certo? É horas de artesanato e gastronomia. Dava prazer ir àquelas feiras. Havia animação, havia uns cantores regionais, havia gastronomia local. Meus amigos, o artesanato português é uma solução potencial para a microeconomia, sobretudo a microeconomia familiar. Lembro-me de outra. Se calhar vocês, não sei se lembram, do RIM. Alguém se lembra daquilo do RIM? Lembra-se de certeza. Regime de incentivos à criação de microempresas. Tento o Dr. João Guilherme um bocadinho. Eu fui o representante nacional das empresas. E com o gabinete dele requalificámos o RIM, passou a ser assente nas ações empresariais regionais. Éramos nós que apoiávamos as empresas.
é a rocha e o teu projeto está bom, o teu projeto não está bom. É um risco. Criámos em 6 meses, com representantes em todas as capitais de distrito, ações empresariais regionais, Madeira e Açores, criámos em 6 meses 122 mil empresas, 350 mil postos de trabalho. Isto é significativo. É metade do nosso desemprego atual. Na altura soube-se fazer, mas agora não. Esqueceu-se os bons exemplos que tivemos, porque este também acabou mal, não é? É um secretário de Estado do Brasil, dizia que não tinha dinheiro para pagar as empresas. A gente esquece, lembra-se destas coisas todas. O nosso grande desafio, até porque nós estamos aqui para ouvir as propostas de estudo e os produtos, poderia elaborar um documento com essas... Eu vou elaborar, vou discutir, vou elaborar. Mas eu gostava de falar particularmente com o Dr. João Gil, porque eu não percebo o modelo dele, potencialmente, mas deixo só mais 2 coisas. Parque do Poceirão, vital. Há pouco falaram no parques industriais, não percebi bem. Os parques industriais são fundamentais. Porque juntam empresas, as empresas podem ter uma envolvência umas com as outras, é determinante. Porque as infraestruturas são comuns, gastos muitos bens em infraestruturas, podem ter símbolos de qualidade comuns, certificações, recursos humanos bem tratados, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista profissional, incubadores de empresas que estar associadas a isso, por aí fora. Parque temático em Portugal é outra questão determinante. Foi feito um estudo para ser a 30 km de Lisboa. Eu quase lançava um desafio relativamente ao Portugal das regiões. Nós temos que saber vender o nosso país de maneira como os outros vendem os deles, para termos turismo a sério. Portanto, isto é daquele tipo de coisas que, se devidamente enquadrado e com uma economia a mexer, não é com uma economia parada, nós seguimos um pouco. Obrigado. Não, só um sublinhado. Concordo com tudo o que disse, aquilo que nós falamos, tudo foi passado. É futuro. A alteração do paradigma, eu não entendi isso, mas é futuro. É o futuro. A alteração da sociedade civil, mudança do paradigma, alteração do sistema, isto é o futuro. Porque o passado já sabemos, todos nós conhecemos, está diagnosticado. Ou seja, só consegue ter esperança, consegue ter futuro, se, de alguma forma, adotar alguma destas ideias que foram aqui transmitidas. E, portanto, é futuro. Portanto, a nossa preocupação, minha, falo por mim, a preocupação, obviamente que eu falar do futuro e da esperança do futuro, tenho que conhecer bem o passado, para não repetir os mesmos erros. E, portanto, o que nós pretendemos é não se repitam os mesmos erros e que se crie um capital de esperança, e só consegue criar esse capital de esperança, ou seja, futuro, se há de se alterar. O resgate é o resgate financeiro, é o resgate da economia, é o resgate do sistema político-partidário, é o aparecimento de novos pensamentos, isso é o futuro. Portanto, aqui estamos a discutir o futuro. Não, deixa-me fazer um ponto. Não, muito obrigado, e o Joaquim Pinto já lhe lançou o desafio e já o aceitou, de que todas essas suas evocações de realizações já feitas, mas que ainda têm um futuro pela frente, agradecemos muito a escuta. Mas repare um aspecto decisivo que eu disse. Portugal está cheio de bons diagnósticos, e o que aqui trouxe foi alguns dos bons diagnósticos que foram feitos na área económica, com melhor ou pior sorte levados à frente. Mas nós podíamos ter continuado a lista. Vou só dar mais um porque é decisivo para nós. A questão da interoperabilidade entre os transportes, nomeadamente entre o transporte ferroviário, rodoviário e marítimo. Não sei se repararam na notícia de que há 2 meses atrás houve um comboio que veio diretamente desde a China, um comboio de mercadorias, desde o porto de Harbin, mais longe do que Vladivostok ainda, e que foi parar onde atravessou toda a parte da China, Mongólia, Rússia, os países da Europa, Polónia, Alemanha, França, Espanha, e parou onde? Parou em Salamanca. Parou em Salamanca porque Portugal é o único país da Europa que não tem uma bitola europeia.
comboio não podia ir mais longe. Depois, há um mês atrás, voltou outra vez lá para a Arbim, leva cerca de 3 semanas a fazer este percurso, porque vai parando, digamos assim, em vários pontos do percurso. Portugal é uma ilha ferroviária neste momento completamente isolada da Europa. E, se nós formos a ver, os diagnósticos mais uma vez estão feitos. Em 2004, na Figueira da Foz, a então ministra com a tutela, a doutora Manuela Ferreira Leite, assinou com Espanha o chamado Plano de PIB, PIB, letra grega, em que Portugal ia ter uma linha ferroviária de alta velocidade de norte a sul e depois podia ter 2 braços de PIB, digamos assim, um do norte, que iria da Aveiro, precisamente até Salamanca e à fronteira hispano-francesa, e devia ter um braço do sul, que viria de Lisboa, até passando por uma localidade que é estratégica no distrito de Setúbal, que é o Poceirão, e depois seguir para, enfim, em direção ao Badajoz e depois a Madrid e Barcelona. Isso foi decidido há 11 anos. Não se fez nada. Mas, havendo financiamentos da União Europeia a qualquer coisa como 95% para a construção da chamada linha de alta velocidade, que durante muito tempo se confundiu, porque se confunde a linha de alta velocidade com os comboios, digamos assim, de grande velocidade. Não, a linha de alta velocidade interessa para as mercadorias e, em menor grau, para os passageiros. Não, com diagnósticos, com acordos ibéricos, com o interesse à vista, não se fez nada. E, portanto, somos uma ilha ferroviária isolada. Mas não é só a relação entre transportes ferroviários, é a relação com a marinha. Está dito em todos os estudos que temos o melhor porto de águas profundas da Europa. Não há qualquer dúvida qual é. Chama-se Sines. Sines está a crescer e, felizmente, tem tido uma administração que tem sabido atrair vários tipos de, quer contentores, quer, naturalmente, o granel, quer, por outro lado, por causa da refinaria e da petroquímica, os produtos que as alimentam. Mas Sines não tem uma ligação ferroviária que preste. O que significa que, mais uma vez, os grandes navios que vêm desde a China, que atravessam o canal de Panamá, que entretanto foi alargado, chamam-se isso os navios pós-Panamax, porque têm um calado que não podem ir aos portos do norte da Europa, mas já podem ficar alguns em Algeciras, por exemplo, depois os outros têm que se desmultiplicar porque não podem ir para Roterdão ou para Hamburgo. Mas nada foi feito para que Sines fosse o ponto de atracação normal desses grandes barcos que vêm, embarcações que vêm do Oriente, com carga para toda a Europa, e que depois fosse colocada no sistema ferroviário. Não há ligação Sines-Poceirão e a partir daí não há ligação com Espanha. Pronto, eu estou a insistir nisso, porque nós cidadãos, era aqui que eu queria chegar, vê isso no nosso site, e vai ver isso no nosso programa político que está a ser construído. Peço-lhe o favor de consultar não só o nosso site, com, mais uma vez, noscidadãos.pt, com o esboço do programa político. Está aqui o Renato Epifânio na sala, que tem sido o responsável por isso, o Pedro Martim Graça, mas nós estamos a recolher de especialistas, precisamente, propostas muito concretas, ideias de futuro, muitas vezes com os diagnósticos já feitos. Não estamos a inventar, estamos a selecionar o que melhor a inteligência deste país já descobriu, mas agora é preciso fazer e é preciso pôr em ação. Bom, isto era só para reforçar que tem toda a razão em dizer que queremos é fazer futuro, obrigado por se colaborar, mas é aí que nós estamos apostados. Era isso que eu queria reforçar, se me faço entender. Eu queria só fazer uma frase, agradecer imenso as suas palavras e estar totalmente disponível para explicar o modelo. Aliás, esse modelo já foi explicado a variedíssimos bancos sociais que hoje em dia são nossos parceiros por terem entendido esse modelo neste momento para desindenizar a banca social. Eu vou só radicalizar um bocadinho a questão. Se nós não mudarmos o paradigma em relação ao endividamento, e a mudança de paradigma passa pela regulação, legislação, prática bancária, redes de apoio, como estava a falar, redes de apoio às empresas e às famílias, literacia, como estava a falar, formação aos empresários, às famílias, quando falo de literacia estou a falar dessas dimensões todas, e neste novo conceito de banca social, haverá futuro, não haverá em Portugal nesse futuro. Ou seja, o estado que estamos a enfrentar é de uma gravidade tal que
devemos colocar os olhos na estratégia que a Grécia teve a tentar fazer junto da União Europeia para percebermos ao limite que as coisas vão chegar. E, portanto, vai haver consciência do futuro, vai haver o dia da manhã. Se Portugal, como Estado soberano, famílias soberanas, empresas que tenham algum tipo de capital nacional, pela primeira vez eu acho que estamos de facto em causa a própria soberania a todos os níveis. Nós agora a única soberania que acabamos de perder é os produtos consumidos. Portanto, e eu penso que é esta mudança de paradigma que é a base. Eu diria, e agora vou ser ainda mais provocador, quando estávamos a lutar contra o Império Nazi, também se podia estar a falar que era preciso mais empreendedorismo e era mais formação, etc., mas havia um adversário a vencer antes de tudo o resto. E neste momento eu identifico a dívida como esse adversário a vencer. E tem exatamente que ser desenhada uma estratégia, como foi desenhada na Segunda Guerra Mundial, que tem que enfrentar variedíssimas áreas, desde a regulação a novas formas bancárias e a nova reestruturação bancária, legislação, etc. E isto que está aqui é uma mudança radical no fundo de trajeto. E atrevo-me também a dizer uma coisa, que neste momento não há nenhum Estado na Europa a pensar de facto a fundo nesta questão. Tenho aqui uma pergunta que é a regulação bancária. É verdade que o Banco de Portugal é composto pelos diversos bancos nacionais, é do Sr. David Pires, e que o BCE é composto por diversos bancos nacionais. O BCE não é só composto por diversos bancos nacionais, o BCE é composto por bancos privados e bancos nacionais. Portanto, a participação no BCE é um misto. Por exemplo, Portugal participa através do Banco de Portugal, mas se formos olhar para a Alemanha, o próprio BCE é participado por alguns bancos comerciais, o que torna a coisa absolutamente extraordinária. Portanto, quando nós estamos dentro da ótica do BCE, estamos na ótica da defesa corporativa dos interesses que constitui o próximo BPI, o BCE. Em relação ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal não é composto desta forma literal pelos diversos bancos. O que depois temos que entender é que a parte de passagem dos titulares dos cargos entre Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos, de repente isto poderá aparecer como uma representação corporativa. Isso já não é propriamente da própria regulamentação do Banco de Portugal, mas é pela própria promiscuidade com que muitas das vezes os cargos rodam dentro destas instituições. Para mim é muito mais grave a forma como está estruturado o Banco Central Europeu do que propriamente o Banco de Portugal. E temos alguma imunidade em termos jurídicos do Banco de Portugal. O Sr. Carlos Martins, parece-me que seria relevante a avaliação de um rácio que avaliar. É uma escola pública. O que nós achamos é que os alunos e os jovens têm que exigir uma coisa aos professores. E essa realidade chama-se autonomia. Se os jovens gostam de computadores, o que é importante é que parte do ensino que eles deveriam ter é, bom, então se tu percebes de computadores, se gostas de fazer programa, em vez de estarmos-te a ensinar, não sei, o teorema de Pitágoras, possivelmente mais ninguém usa na vida, ou como fazer raízes quadradas, que é uma coisa que todos nós aprendemos, mas eu pergunto aqui na sala quem mais é que teve que fazer raízes quadradas. O melhor é desenvolver, francamente, os computadores, chama-se isto o ensino por tópicos, o ensino a partir da autonomia dos interesses, porque a partir desse núcleo, depois ele vai crescer, vai ganhar entusiasmo e vai até encontrar um sentido para a sua futura carreira, a sua futura formação e não apenas absorver matéria. O nosso atual Ministro da Educação é completamente retrógrado, é um dinossauro. Foi reintroduzir exames do primeiro e do segundo ciclo, quando a tendência em toda a Europa é o problema não é estudar para exames, porque estudar para exames toda a gente sabe que é uma questão de memória, é fazer uma preparação para aquilo e depois se esquece e desaparece. O problema é fazer crescer a consciência dos alunos, é fazer despertar o gosto pelo saber, é aproveitar o que eles têm já de entusiasmo e por aí fora. Portanto, resumindo e para ser conciso, nós achamos que as alterações no ensino têm muito a ver com o sentido da autonomia. A autonomia, terminando, não é entregar outra manobra perversa que vem a caminho, que é entregar o ensino à municipalização. Isso é uma desgraça total. É criar um conjunto de pequenos tiranos em todo o país, é viciar todo o sistema de concursos, é entregar, digamos assim, é reproduzir os males da 5 de outubro em 308 conselhos do país, em 308 5 de outubro. Passa a expressão do 5 de outubro, claro, em relação a sede do Ministério. Ora bem, então, neste momento o que nós cidadãos está a fazer
é com essas equipas que desenvolveram o sentido da autonomia, fazer com que, com realismo, essa atitude passe cada vez mais para o ensino básico e secundário, como diz o professor José da Ponte, também não sei porque é que se chama superior ao outro ensino, porque às vezes não tem nada de superior, não é? Superior começa na primária, realmente o verdadeiro despertar do conhecimento, e nós queremos basear-nos nessas experiências de sucesso na Finlândia, que é apenas, repito, o país com os melhores indicadores de educação de toda a Europa, e é isso que nós queremos trazer para o nosso programa. Portanto, não queremos mais do mesmo, não queremos daqueles ministros de educação reciclados que, enquanto não são ministros, têm discursos lindíssimos, mas quando chegam ao ministro anda tudo para trás e fazem ainda melhor. Queremos ter um discurso diferente, se nos puder ajudar nisso, não sei se é da educação, se está nesse campo, pronto, se nos puder ajudar, faça favor, contamos com o seu entusiasmo também. Obrigado. Obrigado. Graficamente, depois marquei aqui uma ofensa ao dinossauro. O dinossauro, ofendeste os dinossauros. É adiantada a hora que tem que ser mesmo gráfico de Pires. Aí. Ou seja, o Estado é suposto ser uma pessoa de bem. É. Não é? Não é. Ninguém nos garante isso sequer. Não é? Portanto, temos exemplos, variedíssimos exemplos, do dia a dia, que o Estado não é uma pessoa de bem. Basta aquele exemplo.